Olá pessoal, esse é o Saber Direito Responde, meu nome é Carlos Barbosa, professor de Direito Administrativo no Instituto IOB e a gente vai trabalhar algumas perguntas enviadas por alguns alunos durante a semana sobre os temas tratados no nosso curso Saber Direito. A primeira pergunta é a pergunta de Juliane Almeida Franco, lá do Rio de Janeiro. A Juliane quer saber o seguinte: professor Carlos, o que é ato administrativo? Ato administrativo, Juliane, tá? É a manifestação da administração pública regida pelo direito público, quando ela, a administração pública, quer desempenhar algo para beneficiar a coletividade. O ato administrativo, ele tem algumas características, tá? Não é qualquer ato praticado pela administração pública que é considerado ato administrativo. O ato administrativo tem como característica alguns atributos. Esses atributos decorrem do regime jurídico administrativo. Decorrem, então, os atributos da presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Isso tudo são características concedidas ao ato jurídico, para que seja considerado esse ato jurídico um ato administrativo. Um exemplo para você memorizar: desapropriação. A desapropriação é um ato administrativo, só para você ter uma ideia, tudo bem? Mais uma pergunta, agora a pergunta do Renato. Renato lá de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Um abraço, Renato. Professor Carlos, fato administrativo e ato administrativo são sinônimos? O Renato, ele quer saber se ato administrativo e fato administrativo são sinônimos. Bom, Renato, olha só. O ato administrativo, eu disse a você, são atos jurídicos que recebem do regime jurídico administrativo alguns atributos, não é isso? A desapropriação, por exemplo. O fato administrativo a gente trata como sinônimo de atos materiais. O que significa isso daí? Os atos materiais ou fatos administrativos são práticas da administração pública sem manifestação de vontade. A administração pública apenas desempenha um ato mecânico, que acaba repercutindo na órbita jurídica. O exemplo que eu dou em sala de aula e eu dei durante o curso no Saber Direito é, por exemplo, um ato praticado por um pedreiro ao construir um muro para a administração pública. Um muro construído numa prefeitura. Esse muro, quando ele é construído, existe apenas um ato mecânico de construção. Não existe uma manifestação de vontade daquele pedreiro, tá? Então, fato administrativo é diferente de ato administrativo, porque os atos administrativos são atos jurídicos onde a administração pública manifesta a sua vontade, diferentemente do fato administrativo, sinônimo de atos materiais, que são atividades mecânicas prestadas pela administração pública. Não há manifestação de vontade. Lembro você, como foi dito em sala de aula, durante o curso, que os atos materiais, quando eles são executados, é porque existe um comando anterior. Existe um ato administrativo que determina o comando para que aquele ato material seja praticado. Então, vale lembrar que os atos materiais, eles vêm posteriormente aos atos administrativos. Existe um ato administrativo de comando e os atos materiais de execução. Tudo bem? Mais uma pergunta, vamos lá, a pergunta de Maria Inês. A Maria Inês está lá em Boa Vista, tá? A Maria Inês quer saber o seguinte: a presunção de legitimidade do ato administrativo é absoluta ou relativa? Será que a presunção é absoluta ou relativa? Bom, Maria Inês, olha só, a presunção de legitimidade e veracidade é uma presunção relativa. Por quê? Porque o destinatário do ato administrativo, ou seja, aquele que recebe o ato administrativo, aquele que é vítima do ato administrativo, tem a possibilidade de provar que aquele ato é um ato ilegal ou que os fatos gerados para a prática do ato não são verdadeiros. Então, cabe ao destinatário do ato provar que o ato da administração pública, o ato administrativo, melhor dizendo, é um ato ilegal ou que os fatos que geraram aquele ato não existiram. Tá? O exemplo que eu dei durante o curso foi o seguinte: olha só,
Se alguém foi multado, recebeu uma multa de trânsito e estava regular, ou seja, não praticou nenhum ilícito, esse administrado tem a possibilidade de provar por A mais B que o policial ou aquele que aplicou a multa de trânsito agiu de forma ilegal. Se o destinatário do ato, o administrado, provar que ele estava regular, estava correto, parou o carro no local correto, agiu de forma correta, se ele conseguir provar, o ato administrativo deve ser invalidado. Assim, a presunção de legitimidade, de legalidade e veracidade são presunções o quê? Relativas, porque cabe a sua desconstituição. Tudo bem? Mais uma pergunta. Olha só, o Bruno, um abraço para o Bruno lá de São Paulo. O Bruno lá de São Paulo quer saber o seguinte: professor, o que é poder extroverso? Poder extroverso. Pessoal, a gente viu que a administração pública tem como atributo do ato administrativo, tá, a imperatividade. É o ato administrativo imposto independentemente da concordância do seu destinatário. Não é isso? Isso. A doutrina, tá, chama esse poder, essa imperatividade, de poder extroverso. O poder extroverso, então, é esse poder que a administração pública tem de aplicar o ato, impor o ato, independentemente da concordância do destinatário desse ato. Não, olha só, não interessa se o administrado concordou ou não com aquele ato. O que interessa é que o ato será imposto independentemente de sua concordância. Isso é poder extroverso. Pessoal, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas vindas de todo o Brasil. Olá pessoal, estamos de volta com mais um bloco do Saber Direito Responde. Vamos responder agora uma pergunta vinda lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. Grande abraço para o pessoal de Canoas. Rafael Lopes quer saber o seguinte: professor, a revogação do ato gera efeito ex tunc ou ex nunc? Olha só que pergunta inteligente do Rafael, vinda lá de Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Olha só, Rafael. Eu disse a vocês, né, durante o curso, que a anulação, tá, gera efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data da prática do ato. Ou seja, todos os efeitos gerados por aquele ato ilegal, tá, serão apagados, diferentemente da revogação, porque a revogação tem efeito ex nunc, ou seja, a extinção do ato administrativo por sua inconveniência e inoportunidade, produz efeitos a partir da sua extinção. Não retroage apagando os demais efeitos produzidos até então. Apenas, tá, deixará de produzir efeitos a partir do momento em que ele é extinto. Então, a revogação tem efeito ex nunc. Tá? É sinal que os efeitos produzidos continuam valendo. Somente não produzirão mais nenhum tipo de efeito. Tudo bem? Mais uma pergunta. Olha só o Ricardo. Grande abraço, Ricardo, lá de BH, Minas Gerais. Grande abraço, BH. Professor, o que é regime jurídico administrativo? Olha só, Ricardo, tá? Ricardo Belo Horizontino, tá? Ele quer saber o que é regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é uma espécie de regime jurídico, óbvio, né? O regime jurídico administrativo é o tratamento diferenciado dado pela lei, pelo ordenamento jurídico, à administração pública. A administração, ela desempenha a atividade administrativa e recebe do regime jurídico administrativo algumas prerrogativas, alguns deveres próprios. Então, o regime jurídico é o tratamento que a administração pública recebe da lei, do ordenamento jurídico.
isso quer dizer que a administração pública tem prerrogativas, isso quer dizer que a administração pública tem sujeições. Tudo bem? Então, esse é o tratamento recebido pela administração pública pela lei. A administração pública recebe esse tratamento do ordenamento jurídico. Isso daí é regime jurídico administrativo. Vale lembrar que o regime jurídico ele pode ser analisado em diversas acepções, porque é do regime jurídico que nasce, tá, o tratamento para as demais esferas do direito. Regime jurídico civil, regime jurídico trabalhista e assim vai. Então é o tratamento que a lei dá em certas matérias relacionadas com o direito. Mais uma pergunta. Grande abraço para Josenilda, Brasília. Josenilda, olha só, a sua pergunta. Professor, a vedação do uso da exceptio non ad implete contractus contra a administração decorre do regime de prerrogativas da administração pública? Pessoal, olha só que pergunta linda da Josenilda. Grande abraço, Josenilda. Olha só, pessoal, a gente sabe que o uso da exceptio non ad implete contractus está lá no direito dos contratos, que é a impossibilidade do administrado interromper a prestação do serviço em virtude do inadimplemento da administração. Aquela impossibilidade da interrupção pelo administrado do serviço prestado, isso daí, tá? É uma consequência da prerrogativa da administração pública. A vedação da exceptio non ad implete contractus, tá, nos contratos administrativos contra a administração pública é uma vantagem que a administração pública tem, porque o inadimplemento dela não irá gerar a interrupção da prestação do serviço. Assim, ela tem essa vantagem que nenhuma outra pessoa possui, porque no mundo privado, se há o inadimplemento da obrigação por uma das partes contratuais, obviamente que a outra parte também não irá cumprir com sua obrigação. No direito público, a administração pública, ainda que inadimplente, não permite que o contratado, o administrado contratado, interrompa o serviço prestado. A interrupção, então, somente pode ocorrer se o inadimplemento da administração pública ultrapassar o prazo de 90 dias. Ultrapassado o prazo de 90 dias, será possível a interrupção do serviço público pelo administrado. Então, guarde, tá, Josenilda? A exceptio non ad implete contractus realmente decorre das prerrogativas do regime jurídico administrativo, sim. Parabéns pelo raciocínio, tá? Não sei se você leu em algum lugar ou se você simplesmente raciocinou por si só. Parabéns pela pergunta. Vamos lá, mais uma pergunta vinda lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É de Pedro Vasconcelos. Grande abraço, Pedro, lá de Campo Grande. Olá, professor Carlos Barbosa. A moralidade é um dever da administração pública ou é um princípio administrativo? Olha só, Pedro, ó, uma ótima observação sua, porque a moralidade administrativa é tanto um princípio como um dever, tá? A gente pode entender que o princípio da moralidade pode ser analisado como princípio, porque está previsto no artigo 37 caput da Constituição Federal, mas também é o dever de probidade da administração. A gente viu que a administração pública tem o dever de ser honesta, os agentes administrativos eles devem agir com honestidade, com ética, não é verdade? E assim, esse dever também repercute no ordenamento jurídico como princípio. Então você vai entender que a moralidade, quando tratada como princípio, está correta. Quando tratada como dever de probidade, também está correta. Então, é um princípio, é um dever. Mais uma pergunta vinda lá de Campinas. Grande abraço para Campinas. A Marlene quer saber o seguinte. Professor Carlos, os atos discricionários podem violar a legalidade? Agradeço desde já a resposta. Olha só, os atos discricionários podem violar a legalidade? Pessoal, os atos discricionários, sim, podem violar a legalidade. Tá? O vício de legalidade pode decorrer tanto dos atos vinculados como dos atos discricionários. Não tem problema nenhum, desde que o ato viola os limites estabelecidos na lei.
Se a lei estabelece limites, tá? E esses limites são violados, nesse caso, ainda que o ato seja discricionário, haverá ilegalidade sim. Então, é possível, tá, a violação de atos, tá, discricionários, tá, pela administração pública. A administração pública pratica ato discricionário que viola a lei sim. São atos ilegais. A gente volta daqui a pouco com mais perguntas vindas de todo o Brasil. Voltamos então com Saber Direito Responde para responder uma pergunta vinda lá do Paraná. É a pergunta da Graciela Campos, de Ubiratã. Um abraço, pessoal do Paraná. Professor, o Poder Judiciário pode revogar atos discricionários? Pessoal, a pergunta da Graciela é muito comum em sala de aula, né? Nos cursos que eu leciono por aí, tá? Seja em preparatório, seja em graduação e pós-graduação, a pergunta é muito recorrente. Bom, Graciela, o Poder Judiciário ele não tem legitimidade para revogar atos discricionários da administração. O Poder Judiciário ele só pode analisar a legalidade dos atos administrativos prestados pela administração pública. A revogação dos atos administrativos, tá, pelo Poder Judiciário, isso não é possível se esses atos foram praticados pela administração pública. Mas a gente sabe que o Poder Judiciário, através dos seus órgãos, também tem a sua função atípica administrativa, não é verdade? Quando o Poder Judiciário ele pratica uma atividade, pratica um ato administrativo na sua função atípica administrativa, aí sim o Poder Judiciário tem legitimidade de revogar esse ato praticado. Por quê? Porque os atos discricionários da administração pública, do Poder Executivo, somente cabe a ele, Poder Executivo, revogá-los, porque é uma análise de conveniência e oportunidade. A revogação de atos administrativos pelo Poder Judiciário somente se forem produzidos na função atípica administrativa desse poder. Tudo bem? Então, chama atenção para você, para essa pergunta, para não confundir. Tá? Se os atos discricionários, agora olha só, se os atos discricionários violarem a lei, esses atos discricionários que violam a lei, eles não serão revogados, eles serão anulados, tá? Aproveitando o ensejo da pergunta anterior. Tudo bem? Vamos lá, aproveita a oportunidade, pessoal, para responder algumas perguntas comuns em sala de aula. Tá? Muitos alunos me perguntam, fazem muitas perguntas relacionadas aos atos administrativos. Então, vamos lá. Uma pergunta muito comum em sala de aula, tá? Que o pessoal faz pra caramba, em qualquer curso que eu lecione no Brasil, é o seguinte: professor, o que é autoexecutoriedade? Tá? Muita gente confunde a autoexecutoriedade com a imperatividade do ato administrativo. A autoexecutoriedade, tá, é o poder que a administração pública tem de executar o ato independentemente de autorização de um outro poder. Autoexecutoriedade, o próprio nome já diz, a administração pública autoexecuta o ato administrativo. Ela não depende de autorização do Poder Judiciário, ela não depende de autorização do Poder Legislativo. Isso daí é um atributo que o ato administrativo possui. Não dá para confundir com imperatividade, porque a imperatividade do ato administrativo significa dizer que a administração pública impõe a aplicabilidade do ato, independentemente da concordância do destinatário. Então, aqui não importa a concordância do destinatário do ato. Na autoexecutoriedade, o que não importa é se a administração pública tem ou não autorização para a execução daquele ato. Vale lembrar que imperatividade e autoexecutoriedade não são sinônimos, tudo bem? Não são sinônimos.
São termos, tá, que fazem parte dos atributos do ato administrativo. Mais uma pergunta muito comum em sala de aula, nos cursos de graduação, pós-graduação, que eu leciono no Brasil, em cursos preparatórios. A pergunta é geral, olha só. Professor, qual é a diferença entre órgão da administração e entidade administrativa? O pessoal tem muita dúvida em relação a órgão e entidade, tá? Olha só, órgão é uma repartição interna de atribuições. Há uma divisão de atribuições, tá, dentro de uma pessoa, dentro de uma entidade. Então, o órgão, tá, é uma divisão interna. Eles não possuem personalidade jurídica, tá? Eles não têm autonomia, eles apenas o quê? Recebem atribuições. Eles são criados por lei, tudo bem? E as entidades administrativas? As entidades administrativas são pessoas jurídicas, tá, criadas por meio de lei. Ou a lei cria a autarquia, ou a lei autoriza a criação da sociedade de economia mista e empresa pública. Independentemente de uma ou de outra, são todas pessoas jurídicas. Algumas de direito público, tá, a autarquia, pessoa jurídica de direito público, e as demais, pessoa jurídica de direito privado. Não é verdade? Olha só, essas pessoas jurídicas, elas têm patrimônio próprio, têm uma certa autonomia em relação ao ente que a criou. Então, a autarquia, a sociedade de economia mista, empresa pública e as fundações, elas têm autonomia. Isso quer dizer que elas estão apenas vinculadas aos entes políticos, diferentemente dos órgãos que foram criados pelos entes que estão subordinados ao comando desse ente político. Tudo bem? Essas foram as principais perguntas decorrentes da nossa aula durante a semana. Foi um prazer estar aqui. Continue assistindo a TV Justiça. Grande abraço. Tchau.